A paz do Senhor a todos, amém? Este vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu desejo, em meu coração estar gravando, a partir deste ano, E eles são voltados para o estudo da Bíblia em si. Não vão ser vídeos de pregações, mas do estudo da Bíblia, da composição da Bíblia. E nós podemos começar fazendo uma pergunta, O que é a Bíblia? Então, muitas pessoas vão aos cultos, têm as suas Bíblias, tanto a de papel, escrita, como nos celulares, mas a grande maioria dos cristãos, eu posso dizer isso, não estudam a Bíblia. Não buscam conhecer a Bíblia na sua profundidade, conhecer realmente a Bíblia. Tem pessoas que não gostam de estudar o Velho Testamento, só lê o Novo Testamento. Tem pessoas que não gostam de estudar o livro de Apocalipse. Então, por que as pessoas não buscam ler a Bíblia, conhecer a ela no seu total? Porque elas não gostam de ler. Então eu vou fazer estes vídeos, eu quero fazer estes vídeos para que as pessoas possam se sentir desafiadas a conhecer a Bíblia. Então, quando você que está aí do outro lado estiver vendo este vídeo, tiver a oportunidade de ver e assistir o que eu falar aqui, assista novamente, só que com a sua Bíblia em mãos, e confira as informações que eu vou passar aqui. Porque é muito importante, é importante nós estudarmos a Bíblia, conhecê-la de um todo, num todo. Não só as pregações, não só versículos aleatórios, mas todo o contexto bíblico da história, como quem escreveu os livros, em que datas aproximadamente eles foram escritos. Então eu vou fazer esses vídeos, vão ser vídeos curtos, talvez este primeiro seja um pouco mais longo, mas para que desperte esta curiosidade de ver, de conhecer realmente a palavra de Deus. Porque tem duas mensagens que eu quero ler que nos diz, nos chama para este estudo, para este conhecimento, Uma delas está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos, a partir do versículo 14, diz assim: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados,
decaiais da vossa própria firmeza. Então aqui Pedro está falando que nós devemos estudar as Escrituras, né? Ele fala para estudar as cartas de Paulo, que tem pontos difíceis de entendimento e que muitas pessoas estão lendo, estão interpretando de maneira errada, estão ensinando errado, e estão levando as pessoas a cometer erros por falta de conhecimento, por falta de estudar a Bíblia e fazer os questionamentos se realmente aquilo que foi pregado, aquilo que foi falado, aquilo que a pessoa ouviu, realmente está nas Escrituras. Uma outra passagem, essa vinda do próprio Senhor Jesus, que está no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, aqui Jesus mesmo fala: olha, examinem as Escrituras, porque vocês têm nelas a vida eterna, porque a Bíblia é o nosso ensinamento, ela nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos proceder, ela nos ensina a buscar a nossa santidade, né? Porque a palavra diz que Deus é santo e importa que nós também sejamos santos, né? Então nós temos todas as informações aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E Jesus está falando que são elas, as Escrituras, que testificam dele, ou seja, que falam dele, que provam a existência dele e que nos ensina a buscá-lo como nosso único Senhor e Salvador. Ele mesmo disse, né, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não há outro caminho que nos leva a Deus, apenas através de Jesus. E as Escrituras é a revelação de Deus, né, através de Jesus Cristo, para nós, para a nossa salvação. Então, este estudo vai ser voltado para a Bíblia, para as curiosidades da Bíblia, para as informações que a Bíblia nos traz assim de grande importância e que nos leva a buscar, a conhecer cada vez mais, a desejar, a estudar, a ler, para ver o quanto a palavra de Deus é maravilhosa e edifica as nossas vidas. Então, para começar, nós podemos fazer a pergunta: o que é a Bíblia? Então, a Bíblia é um livro sagrado que é considerado pelas religiões cristãs como a palavra de Deus. Ela é composta por uma coleção de textos escritos ao longo de vários séculos por diferentes autores e é dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia e é compartilhado tanto por judeus quanto por cristãos. Ele contém uma variedade de gêneros literários, como histórias, leis, poesia, profecias e sabedoria. Os livros do Antigo Testamento foram escritos por várias pessoas, incluindo Moisés, Davi, Salomão e vários profetas. O Novo Testamento é exclusivo para o cristianismo e relata a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Cristo, bem como os primeiros anos da igreja cristã. Foi escrito por apóstolos, discípulos de Jesus e outros autores do primeiro século, como Paulo, Pedro, João e Lucas. Quanto aos intérpretes da Bíblia,
existem muitas abordagens e tradições diferentes, diferentes. As interpretações podem variar de acordo com a religião, a denominação e até mesmo o indivíduo. Algumas pessoas veem a Bíblia como uma obra literalmente verdadeira, enquanto outras a interpretam de forma mais simbólica ou alegórica. Diversos estudos teológicos e líderes religiosos têm se dedicado à interpretação dos textos bíblicos ao longo dos séculos. O tema central da Bíblia varia de acordo com a perspectiva e a ênfase dada pelos leitores. No entanto, para os cristãos, o tema central do Antigo Testamento é a preparação e a expectativa da vinda do Messias, enquanto o tema central do Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa, com a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como a oferta da salvação e do amor de Deus para toda a humanidade. A Bíblia também aborda questões de moralidade, ética, adoração, relacionamentos humanos e o propósito da vida. A palavra Bíblia deriva do termo grego Bíblia, que significa livros. Essa palavra é o plural de biblion, que significa rolo ou livro. Então, a partir do século II depois de Cristo, o termo Bíblia passou a ser usado para se referir à coleção de livros sagrados do cristianismo. A Bíblia é uma compilação de textos considerados sagrados pelas religiões cristãs e é dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento, que contém escritos que foram produzidos antes do nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, que relata a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, bem como o início da igreja cristã. Então, nós vamos entender um pouco ou aprender a composição da Bíblia. A Bíblia ela é composta por 66 livros, 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos e 23.214 versículos, que compõem 75% de toda a Bíblia. Os outros 25% da Bíblia são compostos por 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos. O Antigo Testamento da Bíblia é composto por uma variedade de textos sagrados que foram escritos ao longo de um período de muitos séculos. Esses textos foram reunidos e organizados em diferentes seções e livros. E agora eu vou passar uma visão, geral da composição do Antigo Testamento. Primeiro, livros da lei, também chamados Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são atribuídos tradicionalmente a Moisés e contêm narrativas da criação, a história dos patriarcas, a libertação do povo de Israel do Egito e a
entrega das leis de Deus, incluindo, né, os 10 mandamentos. Segundo, livros históricos. Esta seção contém livros que narram a história do povo de Israel, desde a entrada na Terra Prometida até o exílio babilônico. Inclui livros como Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros de sabedoria. Esses livros oferecem reflexões sobre a sabedoria, a moralidade e o significado da vida. Incluem neles, né, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. 4. Livros proféticos. Esta seção é dividida em 2 subgrupos: profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequias e Daniel. Os profetas menores incluem os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E é bem provável que muitas pessoas nem sabem disso, nem conhecem, né, alguns desses profetas, né, alguns desses nomes que eu citei aqui. Então, essa é a importância de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, para conhecer toda a sua composição, seus autores, né, seus escritores. E isto é muito importante para o desenvolvimento do nosso conhecimento, nosso fortalecimento espiritual. Esses livros contêm profecias, exortações, ensinamentos sobre a relação entre Deus e o povo de Israel. É importante notar que a ordem dos livros pode variar ligeiramente em diferentes tradições religiosas, né? Além disso, há diferenças entre a coleção de livros do Antigo Testamento das religiões cristãs e da tradição judaica, com alguns livros sendo considerados canônicos por uma tradição e na outra não. Então, vamos aos livros. O Antigo Testamento da Bíblia contém os seguintes livros, organizados de acordo, né, com as suas principais seções. Livro da Lei, que são o Pentateuco. Como eu já falei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos são divididos entre Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros da sabedoria ou livros de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Também temos os livros proféticos, profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os livros proféticos dos profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes livros
Estes livros, no caso, são os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, na tradição judaico-cristã. No entanto, é importante observar que existem variações nas coleções de livros entre diferentes tradições e denominações religiosas. Além disso, alguns livros podem ser divididos em múltiplas partes em algumas versões da Bíblia, resultando em um total de mais de 39 livros na contagem. O Novo Testamento da Bíblia contém os seguintes livros, que são os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, Atos dos Apóstolos. Epístolas paulinas ou livros dedicados ou escritos pelo apóstolo Paulo, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Outras epístolas como Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E nós temos o último, que é o livro profético, o livro de Apocalipse. O livro que muitas pessoas não gostam de ler, muitos cristãos não gostam de ler. Mas é um livro maravilhoso, um livro revelador, um livro de bênçãos para nós, para aqueles que buscam viver conforme a vontade de Deus, conforme as Escrituras, Este livro é maravilhoso, tem muitas promessas de bênçãos, promessas de salvação. E estes, então, somados, são 27 livros que compõem o Novo Testamento, na tradição judaica cristã. Eles foram escritos por diversos autores, incluindo os apóstolos de Jesus Cristo e outros seguidores próximos. Cada livro tem seu próprio estilo literário e enfoca diferentes aspectos da fé cristã, desde a vida e os ensinamentos de Jesus até as cartas escritas às primeiras comunidades cristãs e a visão apocalíptica do livro de Apocalipse. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a quem ficou até o final, E eu peço para que vocês sigam, curtam, compartilhem, para que mais pessoas possam receber estes estudos, estes ensinamentos, essas, poderia até dizer, curiosidades sobre a Bíblia, Mas que nos edifica, aumenta a nossa fé, a nossa curiosidade em estudar. E como eu falei, assistam um vídeo pela segunda vez, mas com as suas Bíblias nas mãos e vão conferindo, se possível, contem os capítulos, os versículos, ou pesquisem, façam pesquisas e tenham a curiosidade de ler a Bíblia, de buscar esse entendimento, de buscar essa afinidade, com Deus, com Jesus, com a tua palavra, para que possamos assim estar cada vez mais próximos de Jesus, ter mais intimidade com Deus, porque é através de Jesus, somente através dele que nós vamos nos achegar ao Pai, como Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E é através das Escrituras que nós vamos conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, nós vamos ter intimidade com Ele, e aí através dele nós vamos então estar mais próximos de Deus, estar mais próximos do Pai.
E lembre-se, o livro de Apocalipse não é livro de destruição apenas. Não fala de destruição, mas fala de bênçãos, fala de muitas promessas, de muitas bênçãos para aqueles que buscam andar no caminho que é Jesus Cristo. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que Ele nos dê um ano muito próspero e que este sonho que brotou, esta vontade que brotou em meu coração de fazer esses estudos, possa tocar outros corações para fazer o mesmo e se dedicar cada vez mais à palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos e continue buscando firme, porque está escrito que ao vencedor, ao vencedor Jesus dará de comer do fruto da árvore da vida. Então, quem tem ouvidos, ouça o que os anjos dizem às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça este vídeo e estudem a palavra de Deus, pois tudo é para Ele, tudo foi criado por Ele, para Ele, e nós fazemos parte desta criação. Nós fomos criados para servir a Jesus, nós fomos criados para Ele, por Ele e para Ele. Então, que Deus abençoe a todos e tenham um ótimo estudo.